Fala do SSP, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Desta vez para desmistificar a NR12. Meu Deus do céu, qual a máquina atende, qual não atende, o que eu tenho que fazer, ou norma para causar confusão na cabeça daqueles que trabalham com a segurança e saúde do trabalho. Então o objetivo dessa aula é justamente esse, levar luz, sabe? Fazer com que você termine esse vídeo sabendo exatamente o que deve fazer para ficar livre de problemas com a NR12. Beleza, pessoal? Já vou para a apresentação aqui para a gente não perder tempo. Sem mais delongas, partimos. Bom, gente, a primeira informação que a gente tem que ter da NR12 é que ela começa desde a fase de projeto. Então, se você está utilizando uma máquina hoje, supõe-se que ela já atende a NR12, em termos de dispositivo de proteção, dispositivo de segurança, todos os requisitos da parte de projeto já atendem a norma, porque os próprios engenheiros que fabricam essas máquinas precisam conhecer a NR12. Isso fica até mais reforçado quando a gente olha no tópico 12.15.2, que fala que é proibido fabricar, importar, comercializar máquinas e equipamentos que não atendam ao disposto dessa norma. Então perceba, a nossa aula aqui vai se tratar dos teus procedimentos, do que você deve fazer para ficar quite com ela. Mas a questão estrutural do atendimento à norma, isso fica para a fase de projeto, beleza? Outra informação legal, gente, é que logo no início também da norma, ela diz onde ela não se aplica. Porque, perceba, vem aqui comigo. A NR12, ela serve para todas as máquinas e equipamentos existentes hoje no país. Todos os segmentos econômicos. Setor alimentício, calçado, automobilístico, a indústria em geral precisa atender a norma. Então, se a gente fosse listar onde ela se aplica, nossa senhora, isso ia dar trocentas páginas de norma. Afinal, não, até se é que seria possível, né? Porque você for listar todas as máquinas hoje do país, é algo um pouco complicado de fazer. Então, de maneira muito inteligente, o que é que ela faz? Ela não se aplica nesses itens aqui. Com exceção desses itens, do item 12.1.4, todo o demais deve atender a NR12. Eu sei o que você pensou. Nessa hora você pensa, caramba, então é máquina pra caramba que eu tenho que atualizar, vai dar uma trabalheira. Relaxe. Relaxe, porque você vai ver aqui que muitas coisas que você está pensando que atende a NR12, não atende. Amplo passo, você vai entender. Olha, primeiro, ela não se aplica a máquinas movidas por força humana ou animal. É o carrinho de mão. Às vezes no campo você tem máquinas movidas ali, o cavalo é a força motriz. Não tem componentes mecânicos, então não entra aqui. Se tiver exposto em museu, feira, evento, não está destinado a produzir nada. É apenas visitação, também não precisa atender NR12. Eletrodoméstico também está fora. Olha, já imaginou a gente fazer um procedimento de trabalho para utilizar uma geladeira? Fazer uma capacitação para ensinar a usar o micro-ondas? Não, eletrodoméstico, gente, também está fora. Equipamentos estáticos, como, por exemplo, silo, tubulação, aquilo que fica parado, né, estático, também não entra. Ele está falando de máquinas com motor e tudo mais. Na letra E tem um ponto interessante, que aqui você começa a matar a charada da NR12. Olha, gente, muitas ferramentas portáteis e transportáveis que você pensa que precisa atender NR12, não precisa. Nós vamos abordar em detalhes isso. Máquinas e equipamentos são diferentes de ferramentas.
Nós estamos falando de coisas mais complexas. Furadeira, parafusadeira e todas as demais ferramentas não precisam atender a norma. Vamos entrar mais em detalhe daqui a 2 minutinhos para falar sobre isso. 2 minutinhos, segura um pouquinho aí. Mas já fique ciente que existe uma diferença de máquinas e equipamentos para ferramentas. Por último, as máquinas certificadas pelo Inmetro, se ela tiver o selo de segurança do Inmetro, elas também não precisam atender a NR12. Mas vamos lá, eu sei que você ficou encucado. Você fez, rapaz, isso me chamou a atenção aí. Máquina de equipamento diferente de ferramenta, eu acho que era isso que eu estava me confundindo. O problema estava aí, eu estava criando coisa na minha cabeça. E é justamente isso. Olha, gente, furadeira, parafusadeira, politriz, isso são ferramentas. Você consegue transportar facilmente. Elas se destinam à execução de um serviço pontual. Não estão ligadas diretamente ao processo produtivo. Elas não se destinam a produzir algo diretamente. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo não vai precisar cumprir o que nós vamos falar daqui adiante. Procedimento operacional, manual, certificado de capacitação. Você não vai precisar fazer um treinamento de 6 horas para ensinar o cara a utilizar uma furadeira. Vamos mais? Furadeira de bancada, motoesmeril para afiar algumas peças, máquina de solda. Essas máquinas também não precisam, essas ferramentas também não precisam atender a NR12. Novamente, você utiliza ela para algum serviço pontual. Elas não estão ligadas diretamente com a produção de algo tangível. Você consegue transportá-las facilmente. Então, existe uma diferença de máquina e equipamento para a ferramenta. Ficou em dúvida, pô, Lucas, mas realmente como é que eu vou saber se é uma ferramenta, se é uma máquina, se é um equipamento? Sempre entra em contato com o fabricante. Se por algum acaso você tem dúvidas na diferença de máquina, equipamento para ferramenta, entra em contato com o fabricante. Ele que produziu aquilo ali, trabalha diretamente com aquele produto, ele vai saber te orientar de maneira muito clara. Então entendemos esses dois conceitos. Só pode ser comercializada uma máquina que atende NR12. Então eu suponho que se ela está na minha empresa, do ponto de vista de projeto, ela já atende a norma. E ferramenta está fora. Tá, Lucas, mas eu trabalho numa indústria de plástico. E aqui tem uma injetora. Nós temos várias máquinas, pesadonas mesmo. Tem certeza que essa máquina pega NR12. O que eu preciso fazer para ficar de acordo com o NR12? Aí agora nós vamos. Primeiro, registro de manutenções. Você precisa ter um histórico que comprove que essa máquina vem tendo manutenções regularmente. E além de ser uma obrigação legal, uma exigência da norma, eu quero chamar a tua atenção para a gente falar um pouco da importância da manutenção preventiva. Eu trouxe até um quadril para a gente brincar aqui. Vê só, gente, lê um pouco aqui comigo. Tem ali em cima, fale ao motorista apenas o indispensável. E o passageiro, quando ele vai entrando, ele diz, manutenção corretiva é 5 vezes mais cara que a preventiva.
Essa imagem do engenheiro Arthur Aviz, peguei no Instagram dele lá. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre manutenções, pode ir lá no Instagram dele também, tá? Mas então, vamos lá. A manutenção preventiva, gente, ela é muito mais barata que a corretiva. Porque as máquinas, elas dão sinais de problemas. Primeiro é um barulho, é uma peça folgada. Ela vai avisando que alguma coisa está errada. E boa parte das empresas hoje fazem apenas a manutenção corretiva, que é quando já está comprometido todo o sistema. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso é que se você faz manutenções periódicas, você troca uma peça aqui, aperta um parafuso ali, você vai acabando com o problema antes de forçar, e quando vê, já foi-se embora todo o motor. Somente comprando outro novo. Então, a manutenção preventiva, além de ser uma obrigação legal, do ponto de vista de gestão, ela é muito interessante. Tem uma disciplina, inclusive, que estuda engenharia de manutenções, a programação das manutenções. Afinal, uma máquina que quebra muito, ela fica menos tempo disponível para produzir. E eu queria chamar a atenção de vocês para contar uma história que aconteceu muito próximo de mim, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Quem se conecta aqui comigo há mais tempo sabe que eu estudo engenharia de produção na faculdade, e lá tem uma empresa júnior, onde os próprios estudantes prestam consultoria para as empresas. Vê lá essa história. Numa dessas consultorias, eles foram prestar serviço para uma empresa familiar. E você sabe mais ou menos como é a empresa familiar, né? Eles não estão muito preocupados em reduzir custo, aumentar lucro, evitar desperdício. Se der para bancar os lucros... Eita, quase não sai. Quase não sai. Se der para bancar os luxos dos familiares, tá tranquilo. Geralmente é assim. Verdade seja dita, boa parte das empresas familiares são assim. De tal maneira que essa não era diferente. O dono da empresa, ele já começava o mês sabendo que ia gastar um valor certo em manutenções. Produção, olha, vamos ver aqui, organizar esse processo, ver quanto é que a gente vai conseguir produzir de cana, era cana de açúcar a empresa, de cana de açúcar, o volume que ia produzir. Comercial, vamos negociar o preço, já sabendo que nós vamos ter, em média, R$20 mil de manutenção por mês. Naquela zona de conforto, quebra, conserta. Num trabalho de consultoria, brilhante, diga-se de passagem, que os rapazes fizeram aqui, eles fizeram um cronograma, de fato colocaram a engenharia de manutenções para funcionar nessa empresa, de tal maneira que em 8 meses, mais ou menos depois, eles conseguiram os seguintes resultados. Vem aqui comigo. Primeiro, reduzir o custo. Ora, se a gente começou a fazer manutenções preventivas, como eu falei anteriormente, a gente foi retirando alguns parafusos e corrigindo o problema antes dele comprometer toda a estrutura. A manutenção preventiva ficou mais barata, não foi preciso ter a hora do mecânico lá para consertar aquele equipamento. Reduzimos custos. Com a engenharia de manutenções, nós também conseguimos aumentar a produtividade. Afinal, se a máquina quebrou menos, significa que ela ficou mais disponível para produzir. Então, por exemplo, se todo mês a gente ia perder 5 horas da máquina parada porque ela ia estar sendo consertada, nós agora só perdemos 2.
e ganhamos 3 horas de produção por aí. De maneira bem didática para você entender o tempo de disponibilidade da máquina. Então isso reduziu o custo, aumentou a produtividade e aumentou a segurança também, gente. Porque se uma máquina quebra menos, a chance de soltar uma peça e atingir o olho do trabalhador é menor também. De tal maneira que a engenharia de manutenções, além de ser uma obrigação legal do NR12, como instrumento de gestão, é muito importante para apresentar esses resultados que vocês estão vendo aí na tela. Já imaginou se esse insight, se esse resultado vem do setor de segurança do trabalho? Através do NR12, você consegue mostrar que investir em segurança, você reduz custo e aumenta a produtividade? Isso é coisa linda para qualquer empregador. E você sai com a puta moral de que está fazendo trabalho diferenciado. Então, eu quis trazer esse exemplo real que aconteceu próximo a mim, para te mostrar que a engenharia de manutenções pode ser um campo de estudos para você profissional, reduzir custo, aumentar a produtividade, enquanto também previne acidentes. Mas vamos seguir. Fora as manutenções, você também precisa ter o manual dessa máquina. E não vai pensando que isso é besteira. Porque a norma ela é muito clara em determinar que tanto microempresas, empresas de pequeno porte, tem que ter o manual também. Para deixar isso bem amarrado, de que realmente é importante isso estar disponível para o operador, a norma fala da obrigatoriedade do manual e fala que as micro e pequenas empresas também devem ter. Para não ter aquela desculpa de que, não, nós somos uma pequena empresa aqui e acabou se perdendo. Não. Para terminar de fechar isso aí, a norma ainda fala, se tiver perdido, você deve contratar um profissional para reconstituí-lo. Ou seja, depois você pode até pegar o texto da norma e você vai ver que a parte manual é muito clara na importância que tem esse documento do ponto de vista jurídico. Caso o colaborador queira acessar a qualquer momento esse documento, ele precisa ter fácil acesso a isso. Junto com o manual, você também tem que ter procedimentos operacionais. Isto é, o passo a passo de como deve ser a realização segura dessa máquina. Assinado pelo trabalhador, gente. Com a assinatura dele, para ele comprovar que deu ciência. Ele foi informado sobre a melhor maneira de executar aquela atividade. Porque se acontece algum acidente e ele pula do passo A para o passo C, pula do passo 1 para o passo 4, você, enquanto técnico de segurança, você tem respaldo para falar assim, nós informamos para ele qual era o melhor procedimento a ser seguido. A assinatura dele dá ciência dessa informação. Isso, do ponto de vista jurídico, é um dos documentos mais críticos numa reclamatória. Se você chega junto do cara, ensina ele verbalmente, no outro dia fica inspecionando e vai sempre ensinando, mas não formaliza isso num procedimento, juridicamente você não tem nada. Você precisa mostrar que a empresa fez a parte dela em mostrar para o trabalhador, explicar para ele qual deveria ser o procedimento seguro.
de execução da atividade. No item 4, nós também temos que ter capacitação. E aqui vai um alerta, porque a norma não determinou uma carga horária. Então, por exemplo, você não tem lá dizendo que a carga horária mínima dos treinamentos é 4 horas, é 6 horas, 8. Não existe isso. Fica a cargo de você, profissional, e do bom senso, dizer qual é a carga horária para essa máquina. Então, não tem carga horária específica. A menos em algumas máquinas específicas, injetora, por exemplo, e outras talvez dos anexos, do ponto de vista geral, não tem carga horária mínima para máquinas e equipamentos. Mas tem um cuidado que nós devemos ter aqui. Que essa capacitação, independente da carga horária, ela deve ser uma capacitação para a máquina que o colaborador vai operar. Gente, não existe certificado de NR12. Certificado de NR12 é para mim e para você, que vamos aprender sobre a norma. Para o trabalhador, é o certificado da máquina, com base na NR12. Toma muito cuidado com isso. A gente acabou de ver que a NR12 ela vale para todo o conjunto econômico. E como é que você vai treinar o cara em todas as máquinas do conjunto econômico? Você tem que treiná-lo na máquina que ele está operando. E se os certificados da sua empresa tiverem certificado de NR12, você tem um grande passivo jurídico aberto. Vem comigo, vamos ver? Recentemente, uma empresa aqui de Pernambuco, ela conseguiu comprovar a culpa exclusiva da vítima. O SESMIT, com um trabalho muito forte de defesa jurídica, formalizando que fazia a sua parte para evitar acidentes, mostrou, olha, gente, nós fizemos tudo que podíamos para evitar esse acidente. Não podemos ser responsabilizados pela desobediência do trabalhador. Notícia agora, tá? Dezembro de 2020. Recentíssimo. E uma das provas que esse SESMIT apresentou, observe aí na imagem, foi a realização de um treinamento cujo conteúdo tinha temas específicos da função do autor. Não é riscos em máquinas e equipamentos. Não é causa de acidentes em máquinas e equipamentos. É maneira correta de operar essa máquina. São os riscos dessa máquina. É sempre voltado para a máquina que ele está operando. Toma cuidado, porque a princípio a gente não deve ter muito trabalho com certificações, do ponto de vista de carga horária, porém, é necessário não cometer esse erro de colocar apenas certificado de NR12, que a gente vê muito por aí, dicas de passagem. Por último, é você ter uma listagem de todas as máquinas e equipamentos que tem na sua empresa. A gente até viu na outra aula, eu falo um pouco da polêmica da NR12, mostrando o contexto que envolvia ela e tudo mais, que antigamente era necessário ter um inventário. A norma anterior exigia meio com uma planta baixa e você devia indicar a localização exata da máquina. Agora não. Esse inventário foi embora, não é preciso mais informar a localização exata da máquina, mas você precisa ter uma lista identificando todas as máquinas e equipamentos existentes no seu estabelecimento. Beleza, pessoal? Por aqui a gente termina. Eu faço uma observação de que, a princípio, você pode pensar que Lucas, vai ser muito trabalho. Caramba, aqui na empresa a gente tem muitas máquinas.
Pô, manutenção, manual, procedimento operacional de cada uma. Como é que eu vou dar conta disso tudo? Vai ter que dar. Isso é um fato. Porém, para facilitar o teu trabalho, eu recomendo que você faça um plano de ação. Pode incluir, inclusive, lá no PGR. No plano de ação do PGR. Mas você faça um plano de ação pelas máquinas mais críticas. Quais são aquelas que hoje oferecem maior risco de acidente? Quais são aquelas que a gente já teve histórico? Que já aconteceu algum evento danoso com ela? Começa pelas mais críticas, proporciona segurança jurídica para essas mais críticas e vai fazendo um plano de ação. Paulatinamente você vai regularizando a situação da sua empresa. É bem melhor do que você querer agora querer fazer de todo mundo. Isso vai acabar desviando tua atenção e creio que não vai ser muito legal o resultado do trabalho. Beleza? Mas é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a NR12 e a gente se encontra em próximos vídeos para falar sobre outras NRs. Valeu, turma!